Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. É uma alegria poder estar com vocês e abrir a palavra do Senhor com vocês. Esta é a segunda parte dessa série de mensagens sobre o tema Casais Fiéis, Famílias Felizes. A mensagem da última quarta-feira já está disponível do site da comunidade, que é o www.ccristã.org.br. Então, se você por algum motivo não esteve aqui na quarta passada ou gostaria de rever a mensagem, então vai lá no site, dá uma procurada, encontra, escuta a palavra. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Gostaria de ler esse texto, compartilhá-lo com vocês. Ele se encontra na página de número 1157 destas Bíblias que ficam nas cadeiras, página 1157. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 3. Eu vou ler até o versículo 6. Vocês estão lá comigo? Amém. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Versículo 6. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Vamos fazer mais uma palavra de oração? Senhor Deus de amor e de misericórdia, queremos compreender o espírito da Tua palavra e queremos que o Teu Espírito Santo nos visite na noite de hoje, fortalecendo vínculos, dando-nos perspectiva e compreensão das dificuldades e das ameaças que assaltam e que querem minar este relacionamento mais fundamental, mais basilar, que é a relação conjugal. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida conjugal, a minha com Karina, e a vida de cada casal ou cada pessoa que, estando aqui hoje, está numa relação conjugal. E eu quero te pedir em nome do Teu Filho Jesus, que dispenses o Teu Espírito Santo para trazer cura, para trazer direção, para trazer conserto, para trazer remédio, em cada dimensão e perspectiva, seja qual for a enfermidade, seja qual for o drama ou a dificuldade que esteja eventualmente se dando na vida destes casais e daqueles que nos ouvirão através do vídeo desta mensagem. É isso que singelamente e absolutamente dependentes de Ti, nós pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje em dia, e já faz algum tempo que tem sido assim, as pessoas estão buscando qualidade de vida. E para melhorar a qualidade de vida, algumas medidas têm sido feitas. A gente muda a alimentação, passa a fazer exercícios físicos, procura uma casa ou uma moradia num lugar menos agitado, mais arborizado, com mais contato com a vida
com os pássaros, com os animais. Nós, para buscar qualidade de vida, até mudamos de emprego para um emprego menos estressante, que nos permita tempos e horas de tranquilidade e sossego. Mas se você quer qualidade de vida, você jamais poderia esquecer de investir e cuidar da sua relação conjugal. Porque o que eu percebo como minha experiência pessoal é que o nosso nível de paz e de felicidade depende diretamente da qualidade de nossas relações. Você pode morar no paraíso, você pode morar no lugar mais belo e tranquilo do mundo. Se o seu relacionamento conjugal, se o seu relacionamento familiar for inferno, você não pode ter qualidade de vida. Você pode passar horas de sossego e realização no trabalho. Se quando você abre a porta de casa e entra, o que tem ali é uma trincheira armada e a guerra começa com palavras e ações conflituosas, de nada adianta ter esse lugar maravilhoso, harmonioso para trabalhar. Então, hoje, quando nós convidamos vocês para refletir sobre fidelidade como caminho e canal para a construção de famílias felizes, é justamente porque este é um dos pontos fundamentais e essenciais para que nós possamos ser felizes. Fico pensando também num outro aspecto. Eu tenho pastoreado desde 1991. Fui ordenado ministro do Evangelho no mês de março de 1991. E de lá para cá, não apenas a minha vida, mas na vida de minhas ovelhas, eu tenho lidado com muitos conflitos conjugais, aconselhado casais e caminhado com eles. Qual é a principal causa de conflitos no seio da família? A gente pode elencar alguns, e você já imagina que as dificuldades de natureza financeira são uma razão muito comum para brigas entre os casais. Alguém acha que deve se comprar algo, outro deve se economizar. Alguém acha que era prioridade comprar alguma coisa e comprou porque sem consultar o outro, e então um tumulto se estabelece. Sem dúvida nenhuma, questões de natureza financeira, econômica, da gestão financeira do lar é causa de muitos conflitos, mas nem de longe é o motivo da maioria dos conflitos. Em segundo lugar, talvez me apareça como outra possibilidade de causa de conflitos, o ciúme. Ciúme por causa de alguém que se insinua, ciúme porque há distância, ciúme porque há uma certa insegurança. O ciúme às vezes se instala porque é algo que aconteceu no passado e que nos entristeceu, nos magoou, e a gente teme que volte a acontecer. Então nós nos colocamos em estado de contínuo alerta, na perspectiva de que esse alerta impeça ou evite a reincidência de alguma coisa que aconteceu. Isso acaba sendo desgastante, porque uma pessoa enciumada, e ciúme nada mais é do que um estado de insegurança que nos torna azedos, agressivos, que nos torna irritados e que, paradoxalmente, acaba afastando de nós a pessoa que nós queremos perto. Essa pessoa que não queremos perder sob hipótese nenhuma, e por isso o ciúme surge. Estranhamente, é justamente o ciúme que por vezes acaba repelindo essa pessoa de nós. Sem dúvida nenhuma, o ciúme é uma causa de conflitos conjugais, mas também não é, na minha opinião, a principal causa ou a principal razão dos choques, dos desentendimentos e dos desgastes nas relações conjugais. Você sabe, para mim, na minha opinião, o que é que mais magoa, o que é que mais fere, o que mais afasta casais, o que mais inviabiliza relações? Uma palavrinha chamada vaidade, orgulho. O orgulho, a vaidade,
tem um poder extraordinário de nos separar e de nos afastar. Quando a gente fala de vaidade, geralmente as mulheres estão pensando se isso tem a ver com dar escova no cabelo, ou utilizar batom, ou colocar joias, ou uma roupa interessante. Quem dera essa fosse a vaidade, mas a vaidade problemática não é esta vaidade da aparência. É aquela vaidade que tem a ver com o ser. É preciso olhar para dentro de nós e para percebermos se nós não somos pessoas vaidosas. E se essa nossa vaidade não está prejudicando a nossa relação. Martorelli, explica melhor esse negócio. Que vaidade é essa? É aquela vaidade que faz com que você, consciente ou inconscientemente, se suponha melhor do que a outra pessoa. Você não diria isso nem sob tortura, mas você imagina que compreende a vida melhor, que discerne as circunstâncias melhores, de forma melhor, que na verdade ela é uma tolinha, que na verdade ele é um bobinho, e que se ele tivesse a percepção de mundo que você tem, não agiria como ele age. Então, essa é a primeira forma, manifestação da vaidade, é a suposição de que você é um ser melhor do que o outro. Essa vaidade destruidora se revela também nessa impressão que nós temos, que nos bastamos. Nós estamos numa relação, nós estamos casados, nós estamos comprometidos, mas no fundo eu não preciso dele, eu não preciso dela, eu me basto, eu sou suficiente. E por vezes você se flagra pensando, maquinando, projetando, como você seria muito mais feliz sozinho, talvez, sem essa pessoa que às vezes é tão inconveniente no que diz, no que fala, no que faz. E isso que faz você pensar em si mesmo como um ser que se basta, outra coisa não é do que manifestação e expressão de sua vaidade. Em terceiro lugar, a vaidade, ela se manifesta por essa suposição de que o outro é que precisa de você, você não precisa dele. Você não é apenas melhor do que ele. Você não apenas se basta. Você não precisa dele, ele é que precisa de você, ela é que precisa de você. E ela que encontre o seu lugar, e ela que então, ou ele que então, se dê o seu jeito para preservar o privilégio de me ter ao seu lado. Essa vaidade dá à luz algo que é muito parecido com a vaidade, mas é essencialmente diferente, que é a arrogância. Algumas pessoas pensam que vaidade e arrogância são sinônimos. Não, não são sinônimos. A vaidade é uma forma como eu me penso, como eu me enxergo, como eu me entendo. Enquanto a arrogância é uma atitude que eu assumo, é uma postura que eu tomo, são movimentos do meu ser em relação ao outro. E o que é que a arrogância faz? A arrogância trata a outra pessoa como uma pessoa inferior. Exatamente porque eu me suponho melhor, então eu lido com essa pessoa como um ser inferior, como um ser menos qualificado, qualitativamente distinto de mim. E isso gera na arrogância uma segunda atitude, que é a violência. A violência está muito presente, frequentemente presente na vida de quem se supõe melhor. Sabe por que a gente não tem dificuldade nenhuma de matar formigas, insetos, baratas? Porque nós somos melhores do que os insetos, do que as formigas. E então, porque nós somos melhores e infinitamente mais importantes, mais relevantes do que eles, é que nós não temos dificuldade de sermos violentos com eles. É exatamente por isso que a gente não tem a mesma facilidade quando o assunto é matar um coelhinho. Você mataria um coelhinho? Chutaria um coelhinho? E um cão, e um cavalo? Você mataria sem qualquer remorso, sem qualquer dificuldade?
na medida que estes seres crescem em importância, mais respeito eles têm de nós. Quando eles decrescem em importância, mais fácil é manifestar a violência. E por que os nazistas matavam os judeus como se fossem insetos? Porque eles se supunham tão superiores a eles que era fácil. Por que então nós lidamos com outros seres humanos de um modo tão violento? É que nós nos supomos melhores do que eles. Por isso, não nos entristece, não nos constrange, nem nos envergonha sermos violentos para com essas pessoas. Agora, a violência nem sempre se manifesta com agressões físicas. A violência muitas vezes se manifesta pelo desprezo, pelo desdém. Esse desdém não é outra coisa senão um ato de arrogância em relação a outra pessoa. E por fim, prestem atenção agora, o movimento da alma do ser arrogante o tende a isolar-se, a afastar-se do companheiro. É exatamente porque ele se supõe melhor, é exatamente porque ele supõe que não precisa do outro, é exatamente porque ele entende que se basta, que ele se afasta do outro. E quando ele se afasta do outro, quando ele se isola, ele começa a ter decisões, ele começa a fazer escolhas, levando em consideração não o outro, porque o outro não existe enquanto ser em diálogo com ele, mas ele escolhe e toma decisões, assume posturas pensando em si e exclusivamente em si, porque ele não tem o outro como ser relevante. E esse isolamento abre uma brecha imensa para a infidelidade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas os homens e as mulheres, muito embora todo esse movimento pelos direitos e tal, eles são seres absolutamente diferentes em vários aspectos. Por exemplo, sabe o que é que eu imagino que leva um homem a trair a sua esposa? Um homem a começar uma relação extraconjugal? É a oportunidade. Isso tem a ver com toda a formação cultural em que nós, homens, fomos educados. Desde criança, nós fomos educados a sermos caçadores. Então, quando uma oportunidade nos surge, então, todo o equipamento de ataque, o equipamento de approach, de abordagem, se deflagra em nós. Então, o que faz com que um homem se sinta tentado a estabelecer uma relação extraconjugal é a oportunidade. As mulheres são diferentes. As mulheres, imagino eu, penso eu, funcionam de modo diferente. O que faz com que uma mulher pense em estabelecer uma relação extraconjugal é o fascínio, é a admiração por uma outra pessoa, que revela qualidades, virtudes, cuidados que o seu companheiro não revela. Um daqueles sketches que aparecem na internet, daquele grupo, né? A Porta da Rua, Porta dos Fundos, eu vi agora outro dia um sketch muito interessante. O cara chega em casa, aí encontra a mulher sentada no sofá, e a mulher olha para ele, ele diz: "Oi, benzinho, tudo bem? Cheguei." Aí a mulher diz: "Você não notou nada diferente em mim?" Aí ele disse: "Ah, você cortou o cabelo e tal." Aí, não é isso não. Aí aparece uma outra mulher, e essa outra mulher: "Você não está vendo que eu não sou tua esposa? Ela parece comigo, mas não sou eu, você não notou?" Aí ele olha: "Ah, é mesmo, é você. Desculpa, é que eu não prestei atenção." Aí aparece uma terceira mulher, dizendo: não. E assim, ou seja, os homens têm essa tendência de cobrir as suas esposas com o manto da invisibilidade. Já viram isso?
o manto da invisibilidade, chega uma dimensão em que a mulher pode pintar o cabelo, cortar as unhas e colocar cores fabulosas, que o cara não enxerga. Está tão atarefado, tão atabalhoado, tanta coisa para fazer, e ele se afastou tanto, se isolou tanto, mergulhou tanto na sua alma, que ele já não enxerga, que ele já não percebe. Bom, ele não percebe, mas o colega lá do trabalho percebe. E o colega lá do trabalho diz assim: você está diferente. O que você fez com o seu cabelo? Como assim? Não fiz nada com o meu cabelo. Não, você está diferente, você está muito mais bonita, teu rosto está luminoso. E ela começa a pensar assim: caramba, eu pinto o cabelo de azul e o meu marido não nota, eu mudei o penteado e esse meu colega já me vê, já me enxerga. E não tardam a virem elogios. E quem não gosta de elogios, não é? Mas isso vai fazendo com que este indivíduo comece a se constituir na presença dela como um ser que lhe dá o que ela deseja, mas não encontra em seu marido, em seu companheiro. Um ser capaz de enxergá-la. Um ser capaz de vê-la. Um ser capaz de dar a ela o valor, o lugar que ela não encontra, porque ele não lhe dá. E ele não dá por quê? Ele não dá exatamente por causa daquele terceiro sintoma da arrogância que eu me referi. Esse afastamento, esse isolamento, esse processo de autocentrar-se. Na quarta-feira passada eu disse que o elemento primordial de uma relação conjugal longévula é a amizade. Deixa eu dizer a vocês, eu estava assistindo um filme que eu assisti várias vezes, mas eu gosto de assistir, que é O Patriota, com Mel Gibson. Vocês lembram desse filme? Aí tem uma cena tão bonitinha, é que o filho do personagem, não é, do Mel Gibson, que se chama Gabriel, vai até a casa de sua namorada. E como eles estão em campanha de guerra, ele vai ficar hospedado lá na casa dela. E havia uma tradição, então, de que nesses casos, o cara ia dormir num saco costurado pela mãe da moça. E é para garantir que ele não vai sair dali de jeito nenhum. Não é um saco de dormir com um zíper, uma abertura, era costurado. Aí tem uma falazinha do pai da moça e da mãe da moça, né? Aí ela diz assim: olha, fique tranquilo que eu costuro muito melhor do que a minha mãe costurava. E aí ele olha para ela e diz: eu espero mesmo, viu? Significa que quando ele era jovem e ia visitá-la, aqueles nós não impediam que coisas acontecessem. Olha, deixa eu dizer para vocês, homens e mulheres, não é o ciúme, a vigilância que vai impedir que você seja traída, que você seja traído. Não é ter a senha do celular dele, ou do Facebook, ou encontrar um modo de ingressar no e-mail. Isso não vai lhe ajudar a não ser traída ou traído. Isso vai lhe ajudar a descobrir que foi traída e que foi traído. A questão não é essa. E qual é a questão? É estreitar os laços de amizade. É estreitar laços de amizade que façam dar um grande valor a você, ao outro. Ter consideração no coração. É exatamente esse processo de afastamento que faz com que você não considere o outro, que a sua relação fique tão frágil, que se transforme numa relação burocrática. É que abre brechas para que ela, admirada e apreciada por outras pessoas, se fascine pelos olhos desse outro alguém que a enxerga como ela mesma não se vê. É esse afastamento que abrirá a possibilidade, as oportunidades que surgirão para o homem serem aproveitadas sem levar em consideração a dor que eventualmente provocará a pessoa
com quem estamos comprometidos. Se você quer tomar atitudes preventivas em relação à traição, eu diria que o primeiro passo é fortalecer a sua relação de amizade. Mas isso não basta. Isso não basta. Há um segundo e importante passo. Se você quer andar em segurança e paz, estimule o seu cônjuge a ter uma relação viva e autêntica com Deus. Porque o temor do Senhor é muito mais eficaz do que 1000 câmaras, do que 1000 estruturas de fiscalização e policiamento, porque nós sempre encontraremos um modo de burlar estruturas de fiscalização e policiamento. Haverá sempre um lugar seguro, onde ninguém nos verá, mas esse lugar, onde ninguém nos vê, é devassado por Deus, porque os olhos de Deus, então, estão em toda parte. Eu não estou dizendo que é uma estratégia para prevenir a traição, animar o seu cônjuge a ter temor do Senhor. Eu estou dizendo a você que ter temor do Senhor é o caminho para o seu lar ser mais sólido, forte e feliz. Relações melhores, porque a presença de Deus não apenas nos afasta do pecado, a presença de Deus nos aproxima da virtude, nos aproxima da compreensão, da misericórdia, da ajuda mútua. Esse processo, presença de Deus na nossa vida. Porque a gente viaja, porque muitas vezes a gente se encontra de fato, fisicamente, sozinhos. E se não houver essa amizade, esse temor do Senhor vinculando a gente, e além disso, houve esse afastamento, esse isolamento, fazendo com que as pessoas procurem a si mesmas, suas vontades, seus desejos, é muito complicado. Queria dizer 3 coisas acerca do texto que nós lemos, lá em 1 Coríntios capítulo 7. A primeira coisa que Paulo diz é que a mulher deve conceder ao marido o que lhe é de direito. E o marido deve conceder à mulher o que lhe é de direito. Ou seja, quando a gente estabeleceu uma relação conjugal, a gente deu direitos. E a gente precisa respeitar os direitos. Que direitos são esses? Me parece que o primeiro direito é o direito a manter comigo essa relação de exclusividade. O pacto conjugal, feito como fizemos, no ambiente monogâmico, é uma relação de exclusividade. De tal maneira que esse direito é inclusive visto por Jesus de Nazaré como a única causa legítima para o divórcio. Quando Jesus é indagado sobre se os indivíduos podem ou não podem dar carta de divórcio, vejam que coisa terrível e tremenda. Jesus disse que a tristeza que a traição causa no coração da pessoa traída é tão grande que nem Deus cobra dela a obrigação de continuar juntos. Vou repetir isso. A tristeza que nasce no coração da pessoa traída é tão grande, tão profundo, que nem Deus cobra desta pessoa a obrigação de manter e preservar a relação. E disse Jesus que no caso de relações sexuais ilícitas, é lícito, é permitido, é possível haver o divórcio. Porque nem Deus cobra que nesse estado de humilhação você permaneça no vínculo conjugal. Gente, daqui eu preciso explorar a palavra humilhação. Espero que você nunca tenha sido traída, sido traído. E eu espero que você nunca seja.
Mas a traição não é a quebra de uma cláusula do pacto conjugal, do contrato nupcial. Não é. Não é como, por exemplo, se eu alugar a Leca o meu apartamento e eu disser: Leca, o dia do pagamento do aluguel é dia 5 e Leca vem me pagar no dia 10. Então ela quebrou uma cláusula contratual. Não é isso. Você sabe o que é traição? Deixa eu dizer a você o que é traição. Traição é o ato pelo qual uma pessoa revela que, podendo estar comigo, quis estar com outra pessoa. Traição é o ato pelo qual eu me sinto preterido pelo outro. Traição é o ato pelo qual eu me sinto trocado. Traição é o ato pelo qual eu me sinto desprezado, desrespeitado, violentado pela outra pessoa. Isso é traição. Traição não produz tristeza. Traição produz humilhação. A traição produz uma mágoa. Maior do que a traição, só perder um ente querido. A dor emocional que os seres humanos conhecem, só existe uma dor maior do que ser traído. É perder um ente querido. É vê-lo falecer, partir, morrer. Depois dessa dor, vem a de ser traído. Se nós formos capazes de entender o que é a dor da traição, e houver respeito e amizade pelo outro lado, você não vai querer impingir tal sofrimento em alguém que você respeita. Em alguém que você respeita. Martorelli, você está dizendo que em acontecendo uma traição, não tem mais conserto, não tem mais perdão? Não é isso que eu estou dizendo, não. Você pode perdoar. Você não é obrigado a fazer isso. Perdoar a ofensa, você é obrigado a fazer. Como cristão, você é obrigado a perdoar a ofensa. Perdoar a ofensa significa não carregar no coração a mágoa em relação ao outro. O que você não é obrigado é continuar vivendo com essa pessoa. É uma escolha sua. Agora preste atenção. Minha irmã e meu irmão, não me faça a desgraça de dizer que perdoou a pessoa e continuar com essa pessoa, cobrando e passando na cara o erro que ele cometeu, que ela cometeu. Porque isso é sair do inferno para um inferno ainda pior. Pior do que ver a tristeza do outro pelo erro que cometemos, é continuar vivendo num mundo em que esse erro vai ser revivido, reprisado todo dia. Isso é inferno. Se lembra, Daniel, quando Jesus disse que inferno é aquele lugar onde o bicho não morre, come e não morre? Isso é inferno. É esse lugar onde o sofrimento, como se o cara tivesse um espeto girando dentro das entranhas da gente, e aquilo não para nunca e nunca vai parar. Isso é nos arrastar para o inferno. A gente tem um dever, tem uma obrigação. Aí algumas pessoas acham que a nossa obrigação é não trair, é não deitar com outra pessoa. E aí eu quero chamar muita atenção a vocês com um negócio. Gente, Jesus não disse, não adulterarás. Quem disse isso foi a lei de Moisés. Sabe o que é que Jesus disse? Que qualquer que no seu coração se deitar com uma pessoa que não é a sua esposa, seu esposo, no seu coração o adultério já se consumou. Aí você está me dizendo, então pastor, lascou.
lascou, porque aí é demais. Jesus não está dizendo que toda vez que você vir um homem com um abdômen dividido, você adulterou com ele. Toda vez que você vir uma mulher linda, você adulterou com ela. Não é nada disso. Sabe o que é que Jesus está dizendo? É que antes da cama, num quarto de motel, existe a cama que se arma no coração da gente e na boca da gente. Os jogos de sedução. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Jogos de sedução. Você dá uma palavrinha, só para brincar, é brincadeira, só uma palavrinha. Aí o outro diz outra palavrinha. E aí vai, não é que não. E no coração você sabe o que você diz? Eu sei até onde eu posso ir. Não, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Você sabe que é essa frase que acontece antes de uma grande explosão, não sabe? Antes de acontecer um acidente, uma explosão, alguém sempre diz, eu sei o que eu estou fazendo. Explode tudo, pedaço de gente para tudo que é lado. Jogos de sedução. Os jogos de sedução é a cama sendo armada no coração da gente. E a gente sentindo prazer. Prazer, não vou, eu não seria capaz, eu nunca seria capaz disso. Mas aqui, só de brincadeira, a gente vai, né? A gente vai, mas só de brincadeira, entendeu, Silvio? A gente vai só de brincadeira. Sabe como é que eu chamo isso? É a arte do encantador de serpentes. Você lembra aquele encantador de serpentes que fica tocando a flautinha, é a nagem? Aqui, a naja, né? A cobra naja, não é naja, é naja. Ela fica aqui, o cara, e ela bichinha olhando os olhos dele e tal, não vai acontecer nada. Todos os anos morrem dezenas de encantadores de serpente na Índia. Porque ele deu uma bobeira, bicha pá. E mais, em todo o mundo, casamentos são destruídos por causa de encantadores de serpentes e encantadoras de serpentes. Mas sabe como é que é? É só aquele gostinho, é tão divertido. É tão destrutivo. Jesus disse que antes do coração, antes da cama se formar lá fora, ela se forma no coração da gente. E quem está na brincadeira de seduzir, quem se diverte e curte o prazer da sedução, já no seu coração adulterou. É como se realizado tivesse, porque já colocou em risco a sua família. Agora deixa eu dizer uma coisa diretamente para os homens e depois uma coisa diretamente para as mulheres. Se você, meu irmão, não apreciar a sua esposa, vai aparecer quem aprecie. Se você não cuidar da sua esposa, vai aparecer quem cuide dela. Revolução sexual, coisas mudaram, não sei o quê, mas a mulher, ela continua sendo alguém que quer receber cuidado, que quer receber atenção e proteção. Isso foi colocado de um modo muito profundo na cultura e na mentalidade feminina, não se desfaz de uma hora para outra. Aqui e ali você encontra uma mulher que não tem nenhuma necessidade disso, mas via de regra a mulher quer ter atenção, cuidado e proteção. Você dá, ou alguém dá. Isso é feito disciplina, né, para os filhos, isso é feito limite para o filho. Você pode dar limite para o seu filho, mas se quiser não dar limite, não tem problema. A polícia dá depois. Você pode dar limite para o seu filho. Se você não der, não tem problema. O mercado depois limita. Bota ele para fora. A vida dá limite. Você pode não dar. Agora, se você quer evitar que a polícia dê, talvez seja melhor você dar. E se você não quer que o Ricardão dê atenção para sua mulher, é melhor você dar, meu amigo. Se você não quer que uma outra pessoa se apresente a ela para fasciná-la,
para encantá-la, para deslumbrá-la, então é melhor você tomar providências agora. Agora deixa eu dizer uma coisa para mulheres. Os homens, eles têm uma linguagem diferente das mulheres. As mulheres são figuras que se emocionam pelo que escutam. Os homens se emocionam pelo que veem e pelo que tocam. Quando a gente ama alguém, a gente deve fazer com que esse amor se traduza numa linguagem que o outro entenda. Então, a mulher acha que fez uma coisa fantástica porque mandou uma mensagem para o celular dele. Que fez uma coisa maravilhosa porque fez um bilhetinho e colocou em cima da cama, em qualquer lugar. Isso é muito legal, mas é isso que você queria receber, não era? Aí você dá o que você queria receber. Só que você está casada com você está casada com ele. E o que é que ele prefere, em vez de um bilhetinho, de uma mensagem de texto que você mandou para ele? O que é que ele prefere? Ele prefere que você toque nele. Que você chegue nele. Que você fale de amor com ele. Agora, por favor, não vamos entrar daquela neura que algumas pessoas entram, que é aquela neura de ficar assim, ó. Quanto tempo faz que a gente não faz sexo? Já faz 3 dias. Eu preciso fazer sexo para não dar uma brecha e ficar esse tempo. Isso é uma loucura, não é? Porque, inclusive, esse ato sexual feito como modo de controle, na expectativa de impedir que ele traia, não funciona, por 2 motivos. Primeiro, porque o que é obrigação não tem tesão. O que é feito como parte da burocracia da gestão da família e do lar, não tem paixão. E sem paixão, meu amigo, sem paixão, minha amiga, não dá, não funciona. O que a minha vida toda me afastou de prostitutas foi a ideia e o pensamento de que tudo que aquela mulher fizesse ou dissesse seria teatro. E teatro não emociona você. O que lhe emociona é a paixão. Aí você está pensando e está dizendo comigo assim, Martorelli, você está falando de tesão, de paixão, mas eu acordo às 6 da manhã, preparo o café da manhã de todo mundo, levo o menino para a escola, vou trabalhar às 8, volto, chego, largo do trabalho às 6, vou para a faculdade, pego às 7, largo às 10, chego em casa às 10h30, vou arrumar as coisas para o dia seguinte. Você está falando do que mesmo, é? Paixão, tesão, como é que é esse negócio? Bem, eu estou falando do fato de que essa relação conjugal, segundo você, é a coisa mais importante que há na tua vida. Não é isso que você acha? Não é isso que está no teu discurso? Que a tua família é a tua prioridade, a coisa mais importante da tua vida? Se a tua família é aquilo que há de mais importante da tua vida, então ela devia ter o mais importante lugar na tua agenda também. Agora, se não é assim, minha irmã, então adequa teu discurso, não diga que seja. Paulo diz que a mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua mulher. Por quê? Porque o corpo foi entregue. O casamento é a entrega do corpo para a satisfação. O outro assume a responsabilidade de me satisfazer, de me preencher. Por isso é que eu digo, quem quiser ser feliz, não case. Só case se for para fazer o outro feliz. O que nos motiva a casar não é eu quero ser feliz. Se você casa querendo ser feliz, você está pensando como em você mesmo. Isso é mentalidade de solteiro. Mentalidade de casado é eu aceito o compromisso de te fazer feliz. E confio a você a responsabilidade de me fazer. E eu
não vou agora à procura da minha própria satisfação, mas entrego a ti, por amor, esse cuidado. As pessoas entram na vida de casado com mentalidade de solteiro. O que nos torna casados de fato é olhar para o seu cônjuge e dizer: é minha responsabilidade e alegria satisfazer você. E Paulo diz: e não vos priveis um ao outro, senão por salvo consentimento, com um motivo só. E eu vou terminar falando sobre esse último motivo que Paulo diz. A vida sexual de um casal não deve ser interrompida. E Paulo diz por que não deve ser interrompida. Isso é muito interessante e é uma palavra muito bem escolhida. A vida sexual de um casal não deve ser interrompida, versículo 5, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Você sabe o que é que significa a palavra incontinência? Incontinência significa a incapacidade de se conter. E o que é que gera a pressão da incontinência? Eu estou dizendo, é esse distanciamento da parte do homem, essa carência de se sentir tocado, de se sentir amado, e por parte da mulher, essa carência de se sentir vista, de se sentir valorizada, de se sentir apreciada. Se nós gerarmos essa carência vai se transformar em pressão, essa pressão vai se transformar em incontinência, a incontinência vai se transformar em traição, a traição vai se transformar em humilhação, a humilhação vai se transformar em separação, e a separação põe fim aos nossos sonhos. Mas Paulo diz que há um motivo, somente um motivo, pelo qual por algum tempo é possível que um casal se afaste e se mantenha longe da intimidade sexual. Não é longe um do outro, é longe da intimidade sexual. E que motivo é esse? Paulo diz: para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E disse Paulo: eu não vos digo isso como mandamento, mas como permissão. Nenhum conselho que eu possa lhes dar é tão forte, tão eficaz, tão poderoso, como se dediquem à oração. Não separadamente, mas juntos. Se dediquem à oração. É isso que Paulo diz. Sexo é tão importante no casamento que a ausência de sexo gera incontinência, e somente uma razão pode haver, só tem uma coisa que pode justificar essa separação, ainda que momentânea, é que vocês se dediquem à oração, porque a oração gera vínculos de relação que nada, nem a amizade, nem qualquer outra, nem a identificação na cama, nada pode gerar, que é quando o Senhor nos tornou um só. E isso é um fenômeno espiritual, não um fenômeno social. Por isso disse Jesus: aquilo que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aí as pessoas acham, Daniel, que Deus junta na cerimônia do casamento. Aí o cara vai lá, tem um padre, diz umas frases em latim, e Deus juntou, está junto. Não, Deus junta a vida daqueles que juntos buscam a Deus. Deus junta a vida daqueles que com amor clamam a misericórdia dele por suas vidas. Olha, nós vivemos num mundo em que cada um pensa em si mesmo. Eu já expliquei isso na semana passada. Nós vivemos num mundo de absoluta insegurança porque as pessoas estão querendo se autossatisfazer. E como é que duas pessoas que querem se autossatisfazer vão construir uma família? Só através de uma conversão. Converter o coração ao outro, sob o poder de Deus, sob a graça de Deus, sob a unção do Espírito Santo.
Vamos ficar de pé, eu quero orar por vocês. Meus irmãos, nada tem sido tão fragilizado e atacado no mundo pós-moderno como a família. Não existe nada. Não existe coisa alguma. Pensa no trabalho. O trabalho tem sido transformado e atacado pela cultura pós-moderna? Tem, mas nem de longe como a família. Pensa na igreja. A igreja tem sido atacada e transformada no mundo pós-moderno? Muito, mas nem de longe como a família. Nada tem sido atacado e tão violentamente atacado como a família. E as pessoas dizem assim, a grande ameaça contra a família é a união homoafetiva. Nada disso. Você sabe qual é a grande ameaça contra a família? Não são as uniões homoafetivas. A grande ameaça contra a família é cada um só querer o que é seu, para si. A grande ameaça contra a família é o individualismo, o imediatismo e essa coisa do umbigo como ponto gravitacional do universo. A traição acontece justamente porque as pessoas estão preocupadas em se autossatisfazer sem levar em consideração a dor e a tristeza que vão promover na outra pessoa. Se nós queremos resgatar a família, precisamos devotar a nossa atenção na conversão do nosso coração ao outro. Pedir ao Senhor da graça que nos faça amigos, que nos faça irmãos de oração, que nos faça cúmplices de adoração. Pedir ao Senhor da graça que nos dê discernimento e compreensão para atender às necessidades reais do outro e para descansar em Cristo, no fato de que o outro também será pelo Espírito convertido à tarefa de nos abençoar. Queria que a gente orasse agora, depois a gente vai ouvir umas canções. Eu acho que vocês prepararam aquelas canções, ótimo. E enquanto meu convite não é que você cante, mas que você permaneça aí do lado do seu cônjuge. E enquanto as canções estiverem sendo tocadas, você ora. Você pede ao Senhor que lhe ajude, que lhe abençoe. Senhor Deus, nós não somos capazes de ter relações conjugais fiéis e longévolas sem que o Teu Espírito intervenha, nos dando temor, fidelidade, amizade. Senhor Deus, precisamos de Ti. Sem a Tua presença, nós seremos exatamente como esse mundo aí, em que as pessoas se separam como trocam de roupa. Em que as pessoas se traem como apertam mãos. Senhor, não é essa a vida que queremos ter. A vida que queremos ter é uma vida que Te agrada e uma vida que constrói nesse mundo ambientes de paz e de harmonia duradouros, onde crianças e jovens podem crescer com saúde e amor. Por isso clamamos em favor desses casais. Por isso eu Te clamo em favor de mim e de Karina. Por isso eu Te peço misericórdia. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Podem se assentar.